Seja bem-vindo a mais um vídeo do Cortes da Palavra de Deus. Antes de continuar, deixe um like nesse vídeo e inscreva-se no canal para continuar recebendo novos vídeos. Eu já imagino a resposta, mas mesmo assim eu gostaria de perguntar, porque eu sei que tem gente em casa que gostaria de saber a sua resposta, a sua visão sobre. Se Jesus estivesse aqui hoje, ele seria de qual? Bom, Jesus está aqui hoje. E ele, conforme nós aprendemos no ministério dele, Jesus não tomou partido político. Veja só, quando Jesus, no ministério de Jesus, ele tinha um discípulo que era zelote. O que é um zelote? É um cara anti-governo. O zelote, numa época em que Roma dominava o Antigo Oriente e que Israel era uma moeda de troca porque era pequeno e tal, mas representava o poder entre a Ásia e a África, porque o Oriente Médio está ali. O Oriente Médio é porque não é exatamente o Oriente, está no começo do Oriente. Então, estrategicamente, Israel era uma coisa importante. Mas não tinha poder bélico, não tinha poder político. Então, era uma moeda de trocas. Quem era na dança das cadeiras do poder, quem tinha a supremacia do Egeu, levava Israel no pacote. Nesse momento, quando Jesus Cristo chega, quando Jesus Cristo começa a pregar, Jesus Cristo nunca pregou uma rebelião contra Roma. Roma perseguia os hebreus. Roma perseguia os judeus. E o que Jesus ensinou? Orar por aquele que vos persegue. Quem faz isso? Se o PT começar a perseguir, de verdade, agora literalmente, eu sou anti-esquerda. Vou deixar isso claro aqui agora. Mas se o PT começar a perseguir a gente vai orar por eles? Porque é o que Jesus Cristo ensinou. É a doutrina cristã. Então, respondendo a sua pergunta, se Jesus estivesse aqui, tá, como é que funciona? Jesus escolheu 12 discípulos. Ele orou a noite inteira. Depois ele escolheu 12 discípulos. Dos 12 discípulos que Jesus escolheu, um era zelote. O Simão Zelote. O outro era um publicano. O Mateus, um cobrador de impostos. Então nós temos, dentre os 12 discípulos, não sei colocar aqui qual que é de esquerda e qual que é de direita, mas um antigoverno e um defensor do governo. Porque o que é o publicano? É o cara que, mesmo esfolado por Roma, trabalha para Roma. É o publicano, o Mateus, o cobrador de impostos. Tipo o Zaqueu. Ele é tipo um Zaqueu. Então nós temos esse cara, escolhido por Jesus para ser apóstolo dele, e nós temos um cara anti-governo. O zelote é o cara que é o black blocs da época. Então, e Jesus Cristo chamou os dois. Qual é a lição que Jesus está me ensinando aí? Que a mensagem do evangelho, ela é mais altaneira do que as posições políticas. Porque na dança da cadeira da política, entra governo, sai governo. Hoje é o Lula, amanhã não é mais. Ontem era o Bolsonaro, hoje não é mais. E a mensagem do evangelho, ela está para além disso tudo. Então, o irmão, ele é de esquerda. Tá, ele dobrou o joelho e crê que Jesus Cristo é o Salvador? Então ele é meu irmão. Eu não sou de esquerda. Entendo. Mas eu não tenho problema nenhum de chamar de irmão um cara que é da esquerda. Ô, pastor César, então, assim, eu concordo com você. Inclusive, quando a gente estava no outro estúdio hoje, entre a gente sempre vai conversando e a gente discorda, e eu acho que edifica muito, né, Lucas? A gente estava até conversando acerca de alguns assuntos, pautado nisso que você falou, tá? Não quero ser conspiracionista aqui, mas já sendo. Você acredita, então, que o grosso do negócio está no backstage mesmo? E eu falo isso incluindo a igreja. Você acha que hoje tem grandes igrejas que estão por trás? Eu falo Lula e Bolsonaro, que é a bola da vez, tá? Mas sempre teve isso. Eles aparecem como lados opostos e por trás estão junto, trazendo igreja. Eu falo porque... aproveitando a pergunta do Lucas, vem se infiltrando uma cultura externa dentro da igreja para acabar com a doutrina mais puramente genuína? Para mim é muito claro que nem Lula nem Bolsonaro, ninguém tá nem pra igreja.
Ninguém tá nem aí pra igreja. Entendeu? Então, o que acontece? A igreja, ela se tornou numericamente importante. Na eleição de 2018, ficou provado que a igreja define um presidente. Porque a igreja, ela tem uma coisa que a outras partes da sociedade não tem. A igreja tem compliance. A igreja, se ela se junta e ela fala, mano, vamos. Entendeu? E isso outras células da sociedade não têm. Células maiores. Então você pega, por exemplo, as torcidas organizadas. Quantos milhões de pessoas dá as torcidas organizadas se juntar todos os clubes? Pô, dá uma galera fora do normal. Eu não sei se dá mais ou menos que a igreja, mas dá uma briga boa. Agora, eles não têm unidade. Eles não têm unidade, nem entre eles. Eles se matam entre eles. Agora, a igreja não. A igreja é uma célula da sociedade que tem um propósito de união. Ela pode se dividir em blocos grandes, mas são blocos unidos. Então, a política já estava olhando para a igreja de forma diferente desde antes do Fernando Henrique. Aí, quando viu que a igreja definiu uma eleição, o que o Lula está fazendo? Por exemplo, eu não lembro agora como é que é a lei, mas o Lula já deu aí que uma das coisas que ele assinou é que o crente não pode ser perseguido. Eu não lembro exatamente. Mas por quê? Porque ele é bonitinho? Porque agora ele é crente? Não, o Lula não é nosso irmão, o Bolsonaro não é nosso irmão. Só que nós somos importantes agora, numericamente falando. Então o cara, ele ora diferente. Aonde o Bolsonaro fez campanha? Nas igrejas. Tanto em 2018 como agora. O Lula não foi às igrejas dessa vez, e foi até de forma inteligente, na minha opinião, porque ele disse, eu não vou usar a fé, não sei o quê, mas no fim, ele publicou uma carta para os evangélicos, que eu conheço quem escreveu a carta, e a razão pela qual escreveu a carta. Por que o Lula produziu uma carta? Dá um Google aí, carta do Lula aos evangélicos, carta aberta do Lula aos evangélicos, que não foi escrita pelo Lula, mas foi assinada pelo Lula, porque eles reconhecem o poder que tem nessa célula da sociedade que é a igreja. Então, a igreja está sendo reconhecida numericamente. E como ela está sendo reconhecida, vamos ver o que a gente faz para ajudar as igrejas, vamos ver o que a gente faz para ficar bonitinho perante as igrejas. Então, o Lula, por exemplo, aguarde aí, dentro desse ano, se você não vai ver que o Lula vai fazer alguma coisa muito boa voltada de alguma forma para as igrejas ou coisa parecida. Por quê? Porque eu tenho que estar junto com esses caras, porque esses caras têm que gostar de mim, porque daqui a pouco tem eleição de novo. Então, a igreja é isso. Infelizmente, a igreja não percebe isso. As pessoas da igreja, elas não percebem isso. Então, elas vão para o embate ideológico, elas acham que estão defendendo uma coisa, quando na verdade elas estão sendo massa de manobra. Isso é uma idolatria, não é? Na sua visão? É pecado. É pecado. O papel da igreja é ser voz de Deus, cara. Na reforma, a igreja é chamada de consciência do Estado. Eu não sei se chega nesse ponto, mas o papel da igreja é profético. Profeta não vai em festa de rei. Rei é rei, profeta é profeta. Profeta chega e fala para ele. Por que o João Batista morreu? O João Batista morreu porque ele denunciou o adultério do rei. Ele chegou no rei e falou, mano, tá errado. Então, quando você pega, por exemplo, quantas esposas já teve o Bolsonaro e quantas esposas teve o Lula? Qual tá mais perto da Bíblia? O Lula. Mas você fala assim, pastor, porque engraçado, o Lula teve... É engraçado isso. Corte. Não, porque o Lula... Isso é um corte. Não, pensa assim, porque o Bolsonaro teve 3 esposas. O Lula teve 3, mas assim, ele teve uma esposa que morreu. Aí ele ficou viúvo. Aí ele casou com a dona Marisa. Aí ele ficou viúvo. Aí ele casou com essa agora, que eu não lembro o nome. Beleza. Biblicamente, é isso aí. Ele esse tá é o padrão. Biblicamente, esse é o padrão. Diferente do Bolsonaro. Então, veja, aí quando eu falo essas coisas, as pessoas me taxam de esquerdista. Eu odeio a esquerda, cara. Eu odeio a esquerda. Só que as pessoas não conseguem abrir os olhos. Então, de novo, o Bolsonaro não é irmão em Cristo. Ele entendeu que a igreja é uma boa plataforma, e ele também fez uma coisa muito legal. Tipo assim, já que a igreja é uma boa plataforma, eu vou servir a igreja. Ok, então ele defende pautas da igreja.
Isso é legal. Isso é legal. Só que eu não posso misturar. Por exemplo, teve eventos lá que o Bolsonaro participou de uma ceia e tomou ceia. Pode isso, Arnaldo? Não. A regra é clara. É claro. Entendeu? Então a gente tem que saber separar uma coisa da outra. Eu sei que quando eu falo isso, eu apanho.